Livro Fé, capítulo 2. Viva pela fé. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, disse: a razão é inimiga da fé. Realizo muitos seminários proféticos em diferentes países, treinando e libertando pessoas para profetizar. Em todos os países em que estive, sem exceção, observei a mesma característica. Sabe qual é o maior motivo pelo qual as pessoas não profetizam? Porque elas dizem: como sei se é Deus e não a minha mente? Creio que eu tenho uma palavra profética, mas como saberei se ela veio de Deus ou de mim? Provavelmente isso veio de Deus, mas e se eu estiver errado? Você quer aprender a reconhecer quando algo vem de Deus? Nós reconhecemos pela fé. A Bíblia diz que aqueles que profetizam o fazem pela fé. O problema é que Deus dá uma profecia e as pessoas começam a pensar: talvez isso não seja de Deus, talvez seja apenas a minha imaginação, ou pode ser que eu esteja inventando isso. É por isso que precisamos manter a nossa mente e os nossos pensamentos cativos à vontade e ao Espírito de Deus. Isso é extremamente importante, pois geralmente nosso pensamento é inimigo da fé genuína. Muitas vezes, começamos a caminhada de fé e nossa mente começa a entrar em conflito. Você tem certeza? Talvez isso seja doloroso demais. Você não deveria fazer isso. Use o seu cérebro. Acreditamos mais naquilo que a nossa mente nos diz do que o nosso coração. Não estou dizendo que o nosso raciocínio, nossa mente, não é importante. A capacidade de ponderar é muito importante e foi Deus que nos deu. Entretanto, os nossos pensamentos precisam ser levados cativos pela palavra e ao Espírito de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apegue no seu próprio entendimento. A Bíblia nos mostra que é uma batalha incrível travada entre nossa mente e nosso coração quando decidimos agir pela fé. É a única maneira pela qual podemos trilhar uma vida com Deus e nos tornarmos verdadeiros heróis da fé é renovar os nossos pensamentos. Afinal, recordando o que Martinho Lutero afirmou, a razão é inimiga da fé. Por quê? Por causa do nosso pequeno cérebro, tão insignificante diante da grandeza de Deus. Não importa o quão esperto ou inteligente você seja, sua mente não é capaz de desvendar o sobrenatural. Ela não pode fazê-lo. O mundo espiritual precisa ser tomado pela fé no coração e não desvelado com a mente. E é por isso que precisamos submeter nossos pensamentos e razão ao Espírito de Deus. É por esse motivo que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. O evangelista George Miller disse: para aprendermos a ter uma fé forte, precisamos suportar grandes provas, algo que a Bíblia também nos diz. George Miller prossegue dizendo: tenho aprendido a ter fé ao permanecer firme em meio a testes rigorosos. Na Bíblia, vemos Jesus repreender seus discípulos repetidamente. E qual era o motivo pelo qual Jesus mais repreendia os seus discípulos? Pela falta de fé deles. Em Mateus 17, ele lhes diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Deus estava mudando o caráter e o coração dos discípulos. Mas a imaturidade não era o maior problema deles, e sim a falta de fé. Deus pode lidar com a nossa imaturidade, pois está sempre mudando o nosso coração e o nosso caráter, mas Ele não consegue operar em um coração sem fé. Sem fé não há milagres. Se você estudar a Bíblia e observar como Jesus operava milagres, vai encontrar um denominador comum: a fé. Em Mateus 9, verso 29, vemos a história na qual Jesus curou os cegos. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Em Mateus 15, verso 28, lemos: então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Em Marcos 10, verso 52, encontramos o seguinte relato: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vemos a fé sendo evidenciada repetidas vezes nos evangelhos.
Foi a fé das pessoas que trouxe o milagre à existência. Jesus é o Filho de Deus. Quando andou na terra, ele era Deus encarnado, e os milagres que ele fez foram admiráveis. Jesus ressuscitou os mortos, curou os enfermos, transformou água em vinho, enfim, realizou milagre após milagre. Entretanto, houve um lugar no qual até mesmo o Filho de Deus não pôde operar milagres. A Bíblia diz que em Nazaré, Jesus curou apenas algumas poucas pessoas. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. A falta de fé limitou a expressão do poder de Deus. Mateus 13, 5, 8. Preste atenção, o próprio Jesus pode estar no lugar, mas se há corações sem fé, mesmo que ele esteja presente e queira operar milagres, ele não poderá operar. Jesus não pode fazer o milagre que você quer, pois você não está preparado para recebê-lo. A fé é muito importante, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Há uma história em Atos 14, a partir do verso 8 ao 10, na qual o apóstolo Paulo estava pregando, e segundo o relato bíblico, havia um homem aleijado desde o nascimento ouvindo. Lembre-se de que esse homem passara a vida toda aleijado. No verso 9, lemos: Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: Apruma-te direto sobre os pés. Ele saltou e andava. Como isso aconteceu? Pela fé. Paulo estava pregando e no Espírito ele viu fé no coração do homem. Paulo sabia que a fé traria o milagre do céu à terra. Observe a instrução sobre pedir sabedoria a Deus que encontramos em Tiago 1, verso 6. Peça-a, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Veja o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Essas palavras são fortes. Tiago está falando aos crentes. E o que ele está dizendo? Que se você não tem fé, se é instável, não pense que alcançará alguma coisa. Por que esse versículo é tão forte? Porque qualquer coisa que recebemos de Deus, recebemos pela fé. Isso não significa que Deus não quer nos dar o que pedimos, mas é a nossa falta de fé que nos impede de receber. A fé é o fundamento do cristianismo. É por isso que a fé é tão importante. Jesus preparou grandes coisas para nós, mas essa provisão não vai se manifestar em nossa vida a menos que tenhamos fé. A fé é a base, o fundamento do cristianismo. Sem fé, ninguém pode ser salvo. Você não pode ser um cristão sem fé. Como você é salvo? Pela fé. No que você crê? Que Jesus morreu por você e que Deus perdoou todos os seus pecados. Você crê que vai para o céu, mas você realmente crê nisso? Tem certeza? Como você pode saber se é verdade? Você sabe pela fé. Será que você sente todos os dias da sua vida que está indo para o céu? Não! Mas ainda assim você tem certeza que está a caminho, que é para o céu que irá depois de morrer. Mas essa certeza só é adquirida por meio da fé. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os incrédulos. Em 1 Coríntios 1, do 18 ao 23, as Escrituras dizem que a mensagem da cruz é loucura e escândalo. De fato, para os que não creem, a Bíblia não faz sentido. Quer dizer que não preciso trabalhar para merecer o céu? Não preciso abrir caminho para o céu com o meu esforço? Tudo o que preciso fazer é crer. Apenas crer? Esse é o escândalo para aqueles que não creem, mas para todos os que creem é poder para a salvação. Sim, a salvação é somente pela fé e é muito importante que entendamos isso. Devemos viver pela fé. Por 3 vezes a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. E essa repetição indica que se trata de um princípio muito importante, porque a Bíblia registra essa afirmação 3 vezes. Por que isso acontece? Porque muitos cristãos são salvos pela fé, mas não vivem por ela. Deus não quer que você seja apenas salvo pela fé, Ele quer que você viva cada momento da sua vida por meio dela. Precisamos compreender que a vida cristã não significa ser salvo pela fé e depois viver se esforçando para ser um bom cristão.
Na verdade, temos de aprender a viver pela fé, a cada momento de cada dia. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Isso é incrível. Paulo não fala sobre viver pela fé na igreja. Na verdade, o apóstolo diz que a vida que vivemos na carne devemos viver pela fé. Não a vida dentro da igreja, na qual todos estão animados. O louvor é ótimo e há uma forte unção sendo derramada, mas a vida na carne, nas lutas diárias, é nessas dificuldades que devemos viver pela fé. Enfrentamos lutas e desafios todos os dias. A carne milita contra o espírito e o inimigo lança obstáculos em nosso caminho e dardos inflamados contra nós. De repente, há lutas por todos os lados, na carne, ou seja, na vida concreta do dia a dia. Então, como vivê-la? Pela fé. Temos de viver cada momento da nossa vida pela fé. Essa é a única maneira de sermos vitoriosos. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Você é nascido de Deus? Então, o que a Bíblia diz sobre você? Ela não diz que alguns cristãos que são nascidos de Deus e são bons cristãos vencem o mundo. Na verdade, todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E como podemos viver como vencedores nesse mundo? O próprio versículo explica: a nossa fé. Somos vencedores somente pela fé. Sou um grande defensor de viver uma vida pela fé. Já fiz coisas inimagináveis pela fé, simplesmente porque Deus me disse para fazê-las e eu ousei crer nele. Por isso, quando Deus me diz para fazer algo, obedeço, mesmo que todos digam que é tolice ou absurdo. Já abriguei pessoas viciadas em drogas em minha casa, vivi por um longo período sem renda fixa e até hoje não tenho salário, pois Deus me disse para abrir mão de tudo e ir aonde Ele estava me enviando. Não recebo salário e nunca pedi dinheiro ou fiz algo para arrecadá-lo. Prego em alguns lugares, nos quais não recebo nada, pois eles nada têm. Compro minhas passagens aéreas e algumas vezes, quando Deus ordena, sou eu quem oferto e semeio sobre a vida daqueles que me convidam. Certa vez, um amigo me perguntou brincando: tem alguma coisa que você precise? Talvez $1 milhão? Não, provavelmente me desfaria de tudo. Você precisa de mais graça? Ah, sim, porque a graça de Deus é o suficiente. Ela suprirá todas as coisas que precisamos. O favor de Deus abrirá as portas certas e nos dará forças para cumprir o seu propósito em nossa vida. Mas essa graça também só pode ser recebida de Deus pela fé. Devemos viver a nossa vida pela fé. É isso que o apóstolo Paulo e a epístola de João nos ensinam. É a nossa fé que vence o mundo. Todos nós enfrentamos as provações nesse mundo, mas a fé é a nossa vitória. Então, se você tem fé, não importa o que o mundo lhe apresente, você sempre será vencedor. Nada é um problema para quem tem fé. A economia mundial certamente não controla a minha vida, pois ela está nas mãos de Deus. A fé torna qualquer coisa possível. E se você aprender a viver dessa maneira, pode não saber o que acontecerá ou para onde vai. Não há problema. Você sabe a quem está seguindo. Você é um descendente espiritual de Abraão. Não precisa saber para onde está indo. Tudo o que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus dizendo: vamos. E então você se move. A fé tornará tudo possível. Há cerca de 3 anos eu estava voltando de Charlotte a Londres para pregar na cidade. Meu voo estava previsto para as 6 da tarde, mas os funcionários da companhia aérea anunciaram nos alto-falantes que a aeronave estava com problemas técnicos e teríamos um atraso de 2 horas. Todos esperaram, até que, por fim, um pouco mais tarde, eles disseram: não foi possível consertar o problema e não partiremos antes das 10 da noite. Isso atrasaria o voo em mais de 4 horas. Todos ganharam um vale-refeição e nos disseram para voltar às 10 para embarcar. Porém, quando retornamos nesse horário, eles ainda não haviam solucionado o problema. Então ficamos sentados aguardando até as 2 da manhã.
Somente 8 horas depois, podemos finalmente entrar no avião. Quando estávamos na fila para embarcar, ouvi duas senhoras atrás de mim dizerem uma à outra: "Estou com muito medo de entrar nesse avião. Não quero viajar nele. Ele teve problemas técnicos. E quem sabe se consertaram mesmo? E se o avião cair?" Era possível sentir a atmosfera de medo se espalhando entre os passageiros. Então me virei para trás e disse: "Senhoras, esta é a aeronave mais segura do mundo." Elas olharam para mim como se dissessem: "O que há de errado com você?" Então prossegui: "Repito, esse é o avião mais seguro do mundo." Uma das senhoras perguntou como eu poderia afirmar isso, e eu respondi: "Porque eu estou embarcando nele, e enquanto eu estiver aqui, não haverá problema algum." Agora, elas me olharam de uma maneira mais estranha ainda. Então falei alto para todos os que puderam ouvir: "Estou indo para a Inglaterra para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Tenho um propósito a cumprir nessa vida, e ela ainda não se cumpriu. É impossível que eu morra, logo o avião não cairá. Enquanto eu permanecer nele, vocês estão seguras. Apenas fiquem perto de mim e estarão bem." Elas me olharam como se eu estivesse louco, mas eu estava com uma expressão séria. Depois de todos entrarem e se sentarem, vi uma das senhoras andando pelo corredor do avião. Então eu disse: "Senhora, está procurando por mim?" "Aí está você. Minha amiga está muito preocupada e ela queria que eu viesse perguntar se o senhor estava falando sério." "Claro, estou falando sério. Esse avião não cairá, porque eu estou nele." "Tudo bem, vou pensar assim também," ela disse enquanto voltava para o seu assento. Quando encontrei com elas pela manhã, ao descermos da aeronave, elas disseram: "Muito obrigada, dormimos muito bem."